Olha só. Amanhã tem trabalho de matemática, né? Yes. Eu vou te confessar que é o seguinte, ó, foi bobeira minha, né? Ontem eu avisei pro primeiro B que ia ter trabalho hoje de física. De um dia pro outro. Eles vão fazer o trabalho na próxima aula. E vocês só vão poder fazer o trabalho na segunda-feira, já que eu esqueci de avisar, tu vê, ó. Isso vai acabar complicando um pouquinho, por quê? Porque a gente vai ter que fazer a semana naquela semana que vem, a prova também é naquela semana que vem. Então, tipo, na segunda-feira a gente faz o trabalho, na quinta-feira a gente deve fazer uma prova de física. Sendo que também vai ter prova de matemática. Claro, tá? Só tô avisando que, como vocês vão ganhar um tempo a mais para fazer o trabalho de física, vocês vão ter um tempo a menos entre o trabalho e a prova. Natural, né? Normal. Como tudo na vida. Então, olha só para alertar, tá? Na segunda-feira vai ter o trabalho de física. Nós estamos com as aulas em dia. Eu não vou poder ficar nessa aula revisando aquelas questõezinhas do Física, meu amor, nos bloquinhos. Por isso, nós vamos falar do volume 2, e que na verdade, sem querer, eu já comecei. Eu fui olhar o volume 2 e eu, putz, acabei começando sem querer já numa outra aula. Numa outra aula eu te mostrei, né, que dois corpos, um de massa M1 e outro de massa M2, que estão a uma certa distância um do outro, eles se atraem. Quem descobriu isso foi o Newton. Ele desenvolveu a lei de atração das massas, que tem essa cara aqui, ó. Falei sobre isso ou não falei? Falou. Isso aí. E a apostila, volume 2, ela já começa falando disso, da lei de atração das massas do Newton. Quer dizer que na nossa prova do segundo trimestre, na primeira prova, tu já vai fazer aquele cálculo de calcular com que força dois objetos se atraem. Eu vou te dar o valor do G, o valor do N1, do N2, da distância. Tu vai fazer aquela continha ali bem bonita. Vai ser aquelas com 10 na menos não sei o quê. Potência, o cara tem que ter uma noção boa de potência e mesma base, né? Se bem que potência e mesma base é tão bobo que eu reviso agora já, ó. Dá quanto? 10 na 6. Meu Deus. É tão bobo que dá medo. Né? Desde o 7º ano que trabalha com isso, né? Não é possível que a galera... Tá, mas aí o professor não vai pedir pra simplificar isso aí? Simplificar ou dessimplificar? Aquele ali é o simplificado. Né? Isso é simples, né? Isso é nojento. Certo? Só para ter uma noção, com esse aqui eu escrevi 10 milhões com 3 dígitos. Esse aqui eu precisei de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dígitos para escrever o mesmo número. Tu vê que ninja que é potência 10, né? O cara consegue escrever números gigantes usando poucas casas, poucos dígitos. Muito legal. Deixa eu ver se a galera tá ligada. 10 na 8 dividido por 10 na 2. 10 na 6. 10 na menos 3 dividido por 10 na menos 5. 10 na menos 8. Claro, não. Menos 3 menos 5 dá menos 3 mais 5 dá 2. Eu ainda preferia passar para cima o 10 na menos 5, fica 10 na 5. 10 na 5, 10 na menos 3, fica mais fácil de pensar, dá 10 na 2. Certo? Positivo, né? Isso, passei ele de baixo para cima e ele ficou positivo, né? Certo? Então, claro que o teu passado sempre vai estar à prova, teu passado matemático sempre vai estar à prova. É isso aí, show de bola. Agora, olha só. Eu te disse que se tem um planeta com uma massa Mzão e tem um objeto na superfície desse planeta com uma massa Mzinho, a distância do centro do planeta até o objeto é praticamente o raio do planeta. Concorda comigo? Uhum. Se eu fosse usar a lei de atração das massas de Newton nessa situação, como é que ia ficar a força? Deixa eu ver. Força igual a... Gzão, constante gravitacional universal, que não é a gravidade, cuidado. 3M1. Mzinho eu chamei, né? É. Mzão, Sobre o raio. raio, Quadrado.
Esta fórmula é diferente desta? Não. É a mesma, né, cara? Só que uma eu apliquei quando os corpos estavam distantes, eu dei nome diferente para as massas. Agora os corpos estão encostados. Nada demais. Porém, através da segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes aceleração, quando eu deixo um objeto cair aqui perto da superfície da Terra, eu sei que a única força que atua no objeto é o chamado peso, a atração da Terra pelo objeto. A massa do objeto é m e esta aceleração que o objeto adquire quando está caindo, a gente chama de aceleração da gravidade, que a gente representa por g. Então a fórmula peso igual a m vezes g, eu arriscaria dizer que é a fórmula que os alunos mais conhecem na física, porque geralmente desde o fundamental eles usam isso no 9º ano, para calcular o peso do cara na Lua, o peso do cara na Terra. Esta fórmula é uma simplificação desta. Deixa eu até melhorar a forma de escrever essa outra aqui. Eu vou fazer assim, ó, Gzão, Mzão, Mzinho, R ao quadrado. Aliás, eu ainda quero escrever ela assim, ó, para ficar bem fácil de tu reconhecer aquilo que eu já tentei te contar uma vez, ó. Eu estou te dizendo que essa fórmula calcula a mesma coisa que essa, ó. Compara as duas fórmulas e tira uma conclusão. O que eu posso concluir? O F é quem na equação de baixo? Ah, parabéns, é o peso. Claro, né, essa fórmula aqui é para calcular a atração entre o objeto e a Terra, né? E é isso que é o peso, né? A Terra te atraindo. Massa. Então, o que é a aceleração da gravidade de um planeta mesmo? É a constante gravitacional universal multiplicada pela massa do planeta, o raio do planeta ao quadrado. É assim que a gente calcula a aceleração da gravidade de um planeta. Só que tem um detalhe, cara, principalmente pensando na galera da OBA, dá uma olhada. E se esse objeto estivesse a uma altura h em relação à Terra? E agora, o que modificação eu deveria fazer na fórmula para a fórmula continuar funcionando? R, quase, só que não é R ao quadrado mais h. O h tem que ser somado antes. R mais h ao quadrado, né? Talvez tu quisesse dizer isso mesmo. Então, galerinha, se eu quiser calcular a aceleração da gravidade na superfície do planeta, eu uso essa conta aqui. Se eu quiser calcular a aceleração da gravidade numa certa altura h, eu vou somar o raio do planeta, o h onde o objeto está. A fórmula ficaria assim, então, ó, G é igual Gzão M sobre R mais H ao quadrado. Ou seja, eu até posso abandonar essa fórmula agora e usar só a de baixo, né? Porque quando o cara estiver na superfície da Terra, tu chama o H de zero. Aí a fórmula se transforma na anterior, né? Mais ou menos como as fórmulas da PA. Tinha uma fraquinha que servia só para uma situação e uma poderosa que servia para tudo. Digamos que essa aqui com H somado ela é poderosa, essa aqui é fraquinha. Essa é só para a superfície da Terra. Essa aqui para qualquer lugar. Botar o ao quadrado nos dois não faria diferença. Faz toda a diferença. Olha só como... Ah, que fico muito feliz. Primeiro, muito obrigado, hein? É isso que eu preciso, gente que participa assim do Budu. Parabéns, fico muito orgulhoso. Tu vê, ó, a aluna tem uma qualidade boa, acima da média, e mesmo assim ela acha que isso pode acontecer. Jamais, isso é assassinata matemática. Isso aí é o fim da matemática. O cara que não percebe que isso aí são coisas absurdamente diferentes, o fundamental, esquece, já acabou, o teu fundamental evaporou da tua mente. Certo? Por que aquelas coisas são coisas absurdamente diferentes? Alguém lembra? Porque lá, entre parênteses, ele soma e aí o resultado é daquele que é. Ou multiplicar. Tudo bem para vocês que A mais B ao quadrado é isso? A vezes A vezes B, B vezes A, B vezes B, ops, A ao quadrado, como AB e BA é a mesma coisa, dá 2
o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, o famoso produto notável, né? Que nós te ensinamos no 7º, no 8º ano e no 9º ano. 3 anos nós ficamos falando isso pra ti, mas nos 3 anos, e tu esqueceu. Prova que o cérebro humano foi feito para esquecer e que a aula é uma porcaria. A aula entra aqui, no outro dia tu acorda, saiu por ali, acabou. Só o estudo individual salva. Só o estudo individual. Uma pessoa, um livro, um mundo desligado e esforço, sofrimento, raciocínio. E aí o professor, só para tirar dúvida. Para contar a matéria, o professor é uma porcaria. Esta é a verdade que o Brasil ainda não percebeu e que o resto do mundo percebeu. Certo? Então esse aqui é o detalhe. Aula não serve para quase nada, exceto para tirar dúvida. Se tu não aprender a estudar sozinho, com a bunda na cadeira, sozinho, nunca vai aprender direito. Cuidado, hein? Isso aqui não podia ter se apagado da mente de vocês. Certo? Então está revisado a ideia do produto notável. Muito bem. E se aqui fosse menos, alguém lembra? Se aqui for menos? Menos 2AB. Parabéns, garoto. Aquele lá continua mais. Show de bola. Muito bem. Revisãozinha de matemática aqui. Agora olha que legal que eu vou te falar, cara. O pessoal, você lembra do Marcos Pontes? O astronauta brasileiro? Astronauta brasileiro, cara. Já teve um brasileiro que foi lá na Estação Espacial Internacional e ainda deu entrevista pro Fantástico ao vivo, flutuando lá, né? A maioria das pessoas acha que esse astronauta está flutuando lá, porque lá a aceleração da gravidade é baixa. O pessoal acha isso, é uma viagem, tá? A aceleração da gravidade lá onde o Marcos Pontes estava é muito próxima da aceleração da gravidade aqui onde tu está. E essa fórmula me permite provar isso. Quer ver que legal? Olha só que interessante. Vamos calcular a aceleração da gravidade aproximada na Terra? A constante gravitacional universal é 6,67 vezes 10 na menos 11. É um número grande ou pequeno? Minúsculo. Ridiculamente pequeno. Porque a vírgula vai dar 11 pulos para a esquerda. Vai ficar 0,00000000667. Sem problema, obrigado amigo. A massa da Terra. A massa da Terra, vamos colocar aqui 5,9 vezes 10 na 24 quilogramas. Razoável a massa da Terra, hein? Grande ou pequena? Oh, grande. Dividido a distância do centro até a superfície da Terra, é o raio da Terra, né? O diâmetro da Terra é um pouco mais que 13 mil quilômetros. Então o raio da Terra dá para usar uns 6.500 quilômetros, mas eu estou fazendo a conta em metro. Então teria que ser 6.500.000 metros ao quadrado. Se os dados estão razoavelmente corretos, isso deve dar aproximadamente a aceleração da gravidade na Terra. É quanto mais ou menos? Isso, uns 9,8, né? Ó, só para vocês não acharem, porque assim, ó, importante vocês perceberem, claro que na hora da prova eu vou botar números mais amistosos, para tu não ficar te matando na hora de levar um quadrado, sacou? Mas, que conta que eu faço? Eu só vou multiplicar esse número com esse, tá vendo? Esses 6.500, esses 6.500.000, tu concorda que eu poderia escrever assim, ó, 6,5 vezes 10 na 6? Tu concorda comigo? Isso é a mesma coisa que 6.500.000, né? Então olha só que conta que eu faço. Eu faço 6,67 vezes 5,9. Na prova eu vou botar para tu, pedir para tu usar 6,5, um número mais bonitinho aqui. Vou ali e faço só essa multiplicação no cantinho. 6,67 vezes 5,9, multiplica, dá 39,353. E quanto é que é 10 na menos 11 com 10 na 24? 10 na 13. 10 na 13, parabéns. Tranquilo até agora? Sim. Lá embaixo, como é que eu faço essa conta do mal, galerinha? Passa 6 zeros por um. Faz 6,5 ao quadrado, o número vezes ele mesmo, que era fácil, 42,25. E quanto é que é 10 na 6 ao quadrado? Obrigado, 10 na 12. Potência de potência multiplica os expoentes, né? O importante de tu perceber é que eu fiz uma multiplicação e agora uma Divisão. só. As potências de 10 é brincadeira.
brincadeira para criança pequena. Lá desde ter idade, que eu estava no pré, o professor já fazia a potência 10 contigo praticamente. Certo? Então, eu só vou ter que fazer agora o que mesmo? Dividir esse por esse, ó. Toim, dividiu. G igual 0,93, aproximadamente, né? O número continuou ali, né? 1, 4, mas não precisa copiar tudo. Quanto é que é 10 na 13 dividido por 10 na 12? 10 Deu 10. G deu igual a 9, metros por segundo. Tinha que ter dado quanto se fossem os valores mais precisos? Onde é que está o erro? O raio da Terra eu fiz aproximado, eu falei que era um pouco mais de 13 mil e pouco, né? Certo? E também a massa da Terra, né? Certo? A massa da Terra está aproximada aqui, tem mais zeros aqui, ó. Se eu colocasse com mais precisão a massa da Terra e o raio da Terra, o valor encontrado seria mais próximo de 9,8. Lembra daquela revisão ali? Aquela revisão deveria ser perguntado naquela hora. Tu não tinha entendido naquela hora? Deveria ser perguntado naquela hora. Tá, só estou te dando a dica. 13 menos 12 dá 1. 10 dá 1. Tá beleza? Tu sabe mais ou menos em que altura um astronauta orbita a Terra? Chuta. 7 mil o quê? 7 mil? O quê? Quilômetros? 7 mil quilômetros. Só alguns satélites muito raros é que orbitam tão distante. A Estação Espacial Internacional, ela está a 200 km de altura. É aqui do lado, cara. Quase dentro da atmosfera ela está. 200 km está ali. Qual seria a diferença se eu fosse calcular então a aceleração da gravidade a 200 km de altura, onde o astronauta brasileiro estava dentro da navezinha orbitando a Terra? Eu só teria que somar nos 6.500 quilômetros, eu teria que somar 200, não é isso? Ou seja, aqui ia ficar 0,7, ia ficar 6,7. É a única mudança, todo o resto seria igual. Vamos ver qual é a aceleração lá em cima então. Eu vou fazer toda a conta de novo, só que aqui no lugar do 6,5, 6,7, porque eu somei 200 quilômetros nos 6.500 quilômetros do raio da Terra, dando 6.700 quilômetros, obrigado. Então tu vê, ó, eu só vou pegar 6,7, vou elevar ao quadrado e vou dividir 39,353, dividiu, deu 0, a conta vai dar 8,76 metros por segundo ao quadrado. E aí, será que a Terra está atraindo o cara lá com muito menos força do que na superfície da Terra? Quase a mesma coisa, cara. Agora a pergunta que não quer calar, por que aquele filho da mãe flutua então? Se a Terra atrai ele violentamente, que nem eu aqui, ó. Por que eu não estou flutuando e o cara lá em cima flutua? Porque ele está orbitando a Terra. Porque ele está orbitando a Terra. Porque ele está orbitando a Terra. Se ele não estivesse em alta velocidade orbitando a Terra, ele ia cair que nem uma pedra ou que nem uma pena. Dependendo da, né, sem a resistência do ar não interferiria, né? Ó, para que tu consiga entender a verdade disso, é o seguinte, cara, não se esquece, ó. Tu viu a curva, né? Teve uma curva, não teve? Se eu aumento a velocidade do objeto que eu arremesso, o raio dessa curva aumenta ou diminui? Consegues perceber, ó, quanto mais forte eu arremesso, ou agora a curva já foi bem mais suave, né? Tá aumentando o raio da curva, né? Primeiro foi uma curva fechada, depois uma curva um pouquinho maior, agora uma curva bem grandona. Seja criativo. Imagina que eu pego uma bolinha e jogo com tanta força que a queda dela vai ocorrer quando a Terra já estiver acabando. Se a curvatura dela se igualar à curvatura da Terra, ela já não bate mais no chão. E não encosta nunca mais na Terra. Isto é que é orbitar. Orbitar o planeta Terra nada mais é que cair para sempre ao redor da Terra. Ou seja, a força-peso está fazendo com que o corpo faça a curva. A força-peso está fazendo o papel de força centrípeta. Só isso. Quando eu estou aqui na Terra, a minha força-peso me empurra para baixo, eu bato no chão e empurro o chão para cima. E eu fico parado.
Marcos Pontes, nosso querido brasileiro, astronauta, enquanto ele caía, enquanto a Terra atraía ele e ele estava indo para o lado em alta velocidade, essa força-peso só fazia ele fazer a curva em torno da Terra. Se ele estivesse devagar demais, ele ia cair na Terra. Se ele estivesse rápido demais para o lado, ele ia para o vazio do espaço frio. Então tu vê o que é orbitar. Orbitar é cair em equilíbrio em torno da Terra. Este fenômeno gera uma situação chamada imponderabilidade. Então cuidado, se te perguntarem por que o astronauta parece flutuar na sua nave, é porque ele está orbitando a Terra, gerando a sensação chamada imponderabilidade. Imponderabilidade. Olha o nome bonito que é isso. Cuidado, hein? Esquece essa história de que pertinho da Terra a aceleração da gravidade é baixa. Isso é mentira. Para que a aceleração da gravidade da Terra fosse baixa, teria que estar muito mais distante do que 100 km, 200 km de altura. Certo, galerinha? Se quando ele sai da Terra, assim, ele vai começar a orbitar, ele vai sempre ficar direcionado no mesmo lugar, assim? Ou ele vai, tipo, ele saiu do tal país e foi para o espaço, ele vai sempre ficar na direção dele? Muito bem a tua colocação, muito boa. Depende de como essa pessoa foi para o espaço. Olha que legal o que tu falou. O que tu falou vai me permitir continuar a aula bem no rumo que eu preciso. Satélite. Cadê o meu negócio que eu arremessei? Tá aqui. O satélite, galerinha. Por que eu preciso de um satélite lá orbitando a Terra? Então aqui está a Terra, eu tenho um satélitezinho ali orbitando. Boa parte do objetivo dos satélites hoje em dia é telecomunicação. Concorda comigo? Quem é que tem parabólico ou Sky ou essas TVs de satélite aí, via satélite? Quem é que tem em casa isso aí? Alguns, o resto deve ser TV a cabo, certo? A NET, não é a NET, eu quero aquela que tem a anteninha. Como é que pode aquela tua anteninha ficar apontando para o céu? O que será que tem lá no céu? Mas eu pergunto, a tua anteninha ela fica... Não, ela fica parada, né? Como é que pode o satélite estar parado lá se eu falei que se estivesse parado ia cair? Que ele gira junto com a Terra. É que ele gira exatamente junto com a Terra, safado. Os caras calcularam o satélite. Os caras calcularam o satélite para que ele gire junto com a rotação da Terra. Ou seja, tu pega a antena, olha para onde ela está olhando. Tem uma coisa, um satélite aparentemente flutuando lá. Mas na verdade ele está orbitando. Só que em 24 horas ele dá uma volta em torno da Terra. Aí parece que ele está sempre em cima da tua casa. Está lá o satélite, filho da mãe. Aí chega final de tarde, está lá o satélite. Às 2 da manhã, o satélite está lá ainda. É que na verdade a Terra está girando e ele está girando no mesmo período da Terra, 24 horas. Esse satélite chama satélite geoestacionário. Nome justo, né? Geo-Terra, estacionário, estacionário em relação à Terra. Geoestacionário. O satélite geoestacionário tem que girar aonde será? Imagina que esse é o eixo de rotação da Terra. O satélite geoestacionário pode estar orbitando aqui, ó, no polo? Mas o professor... Não, né? Por onde é que ele tem que orbitar? Ele tem que orbitar no Equador, né, cara? O satélite, para ser geoestacionário, ele tem que orbitar no Equador, junto com a rotação da Terra. Mas o professor... Atualmente, 1000. Atualmente existem 1000 satélites orbitando a Terra. Em torno de 1000. Tem empresas que já investiram trilhões de dólares em satélites. E futuramente a tua internet provavelmente vai ser toda via satélite, certo? Numa velocidade ninja. E pode estar em qualquer lugar do globo, tua internet vai pegar fodasticamente no teu celular via satélite. A próxima geração é essa. Os próximos satélites, tem uma empresa aí colocando satélites a 36 mil quilômetros da Terra. Vai cobrir todo o globo. Porque assim, a outra, ó, esse satélite geoestacionário aqui, ele não vai se comunicar com alguém que está aqui do outro lado da Terra, né? Então eu preciso de outro, né? Concorda comigo? E eu preciso de outro aqui. E outro lá em cima. Aí fechou, porque aí eles se comunicam e cada um enxerga uma parte da superfície terrestre. Aí fechou. Aí sim. Loucura, né? Mas espera aí, e se eu quiser um satélite espião que varra a superfície da Terra? Aí ele gira mais rápido. Ou ele gira mais rápido ou mais devagar, ou eu faço ele girar nos polos, né?
Porque aí enquanto a Terra gira assim, ele cobre toda a superfície da Terra. Legal isso, né, cara? Então hoje satélite, né, os mais ninjas, tu consegue distinguir objetos de 1 metro de comprimento na superfície da Terra. Pô, é só ir lá no Google Maps, lá, né? Ou no Google Earth, né? É assustador, cara. Tem um cara que desmatou uma região lá perto da minha casa, em Mituba. Eu fui lá no Google Maps, pô, tá aqui o desmatamento do cara. Do lado, eu vejo a minha casa, meu Deus, a piscina da minha casa. Caramba! Só que faltava eu estar na quadra de futebol jogando bola, uma coisa assustadora. Isso é aquele que é pra ti de graça. Tu imagina os satélites espiões mesmo. É o satélite que os Estados Unidos usa para filmar a China, para filmar a Rússia, para filmar o Brasil. Será que no Brasil, a Amazônia, será que ainda tem uma parte lá? Vamos começar a monitorar, já que esses brasileiros são uns cabeças de bagre, vamos monitorar na hora que alguém estiver destruindo a Amazônia, a gente faz alguma coisa pelo menos. Então tu vê, hoje as florestas do mundo são monitoradas por satélites que detectam fontes de calor, certo? Ah, os sul-coreanos estão testando bomba nuclear. Foi para isso que começou o satélite, tá? Para descobrir se eles estavam testando bomba nuclear. E foi por causa dessa brincadeira que a gente descobriu os buracos negros, os quasares. Tu vê que loucura, né, cara? O ser humano avançou pra caramba porque um tava querendo matar o outro, ou vamos lançar um satélite para detectar esses malucos. E aí, meu Deus, estão fazendo teste nuclear. Tem bomba atômica. Aí foram ver, não, o satélite tava captando a radiação nuclear das estrelas, cara. Meu Deus, as estrelas emitem radiação. Que loucura, por quê? Aí a gente começou a descobrir que vocês são feitos de estrelas explodidas, né? Uma loucura. Tem uma hidrelétrica na China que ela reduz a rotação da Terra, não tem? Pois então, cara, tu vê, olha só o que tá dizendo, que tem uma hidrelétrica na China que reduz a rotação da Terra. Não tanto, mas um pouquinho, né? Mas como assim? Ela tá reduzindo, uma hora a Terra vai parar então? Não, ela diminuiu a... Na hora que ela entrou em funcionamento, como ela desviou o curso do rio, né? Certo? Ela alterou a rotação da Terra. Mas espera aí, eu tenho um rio, eu quero instalar uma hidrelétrica. Eu primeiro vou ter que desviar o rio. Desviei o rio, a Terra deu uma torcida. Construo a hidrelétrica. Voltei o rio pro lugar dele, a Terra distorce. Tá entendendo? É que nem aquela do dia do pulo. Ah, na hora que eu começo a caminhar, meu querido, eu empurro a Terra para trás. Mas na hora que eu paro de caminhar, eu devolvo o efeito que eu causei nela. Agora não tá. Certo? Ou seja, comparado com antes da construção e depois da construção, as coisas já se equilibraram. Mas a galera anuncia dessa maneira, entendeu? Eu não sei também quem anuncia e com que objetivo ele anuncia. Eu tenho a sensação que o anúncio dessa notícia é meio que para o leigo, a China vai destruir o mundo, mais uma hidrelétrica na China. Eu tenho a sensação que é isso. E isso é um absurdo, não tem nada a ver. Uma maquice total e completa. Mas enquanto eles desviaram o rio, o satélite não pode ter tipo, meio que saído do... Esses satélites todos, eles podem sair um pouquinho do lugar. Eles têm jatinhos de gás, controle remoto, o satélite vai volta pro lugar dele. Ele faz isso. Hã? É, tipo... A empresa que gastou bilhões do satélite faz isso. A Sky. Oi, o satélite nosso da Sky lá deu uma empenada. Ah, não, vamos lançar um foguete de $1 bilhão, vamos arrumar. Não dá, né, cara? Não, eu só tô querendo te mostrar que se tu for raciocinar, tu ia perceber, pô, não, peraí, tem que ter uma saída para regular satélite, né? Eu vou gastar $1 bilhão, eu vou gastar mais 100 milhões para botar uns jatinhos automáticos lá. Se um dia o satélite empenar o lugar dele, eu uso esses jatinhos de gás, boto o satélite no lugar, apertando os botões, não preciso gastar mais $1 bilhão para lançar alguém lá no espaço consertar o satélite. Às vezes é necessário, tá? Às vezes deu um pau no satélite, vamos ter que mandar um astronauta lá no satélite, apertar o botão lá e soldar e descascar o fio. Tu vê que loucura, bicho, pode acontecer. Só que aí é um prejuízo bizarro, né? As empresas evitam ao máximo esse tipo de coisa. Mas pode acontecer, um satélite de bilhões dá pau. Imagina. Uma empresa privada que manda satélite pra lá? Sim. Por isso que eu sou capitalista, cara. Eu sou fã do capitalismo. Para mim o socialismo não funciona. O capitalismo é legal. Ele é cruel, mas ele... Sem o capitalismo, vocês jamais poderiam ter internet do jeito que vocês têm, né? Então, o capitalismo ele tem parte ruim, mas eu sou fã do capitalismo, porque o mal que ele gera não é nada perto do acesso às coisas que as pessoas têm hoje em dia. Por isso que eu sou capitalista, eu gosto do capitalismo. Aquelas torres que tem assim, essas grandes, quem tem essas antenas de Sky, ela também pega dessa torre? Sim, na verdade, a Sky está no meio da Amazônia. Comprou uma anteninha, aponta para o satélite, vai pegar. Isso aqui é o legal, né? A Sky, se eu não me engano, tem poucas regiões do mundo que ela não pega. Mais perto dos polos, como o satélite que ela aluga. Outra, a Sky ela não tem um satélite próprio, tá? Tem uma empresa fodástica que gastou trilhões de dólares, botou o satélite.
ela aluga o espaço do satélite para o resto das empresas. Aí a Sky aluga 1% do satélite, certo? Aí quais são as outras agora que apareceram com essa coisa? A GVT, que tem essa TV, a NET e a cabo, né? Não que a NET de repente não precise de satélite para pegar outros. A Claro, certo? A Oi TV. Então tu vai lá e, pô, peraí, Sky tá fazendo isso? Quanto é que ela paga pelo aluguel do satélite? Ah, também quero fazer. Ô, me aluga aí mais 1% do teu satélite aí que eu quero criar uma... Sacou? Olha, o via satélite qual é o problema? Se der um tempo fechado animal entre a tua antena e o satélite, Não vai pegar. vai ficar um tempinho sem a tua TV, né? Dependendo de dado nível, tem que ser pancada. Lá em casa só desaparece quando tá caindo muito, entendeu? Não tô escutando o colega? Que loucura. Me perdoa, querido. Qualquer um que tenha muito dinheiro pode lançar o satélite? Qualquer um que tenha muito dinheiro, participando de todo o processo, que é uma burocracia do cão, pode lançar um satélite. Mas tu vê, né, cara, tu não pode fazer assim, ó. Ah, eu vou lançar um satélite e com esse satélite eu vou conseguir enxergar qualquer 1 centímetro quadrado na superfície da Terra. Ah, os governos do mundo podem chiar, né? Não. Eu não quero um satélite teu filmando o meu chão aqui, não. Não com essa resolução. Eu quero que tu diminua a resolução do teu satélite, senão eu vou empombar com a tua. Então hoje já deve ser briga de cachorro grande, né? Certo? Então do cara chega agora, eu criei uma empresa, tem a tecnologia para lançar um satélite. As outras empresas do mundo nesse mercado vão querer... Peraí, vamos conversar, cara, peraí, tem certeza que tu quer mesmo? Quanto é que tu quer para desistir desse teu empreendimento? Então tu vê, tem hoje gente ganhando dinheiro só porque teve uma ideia e outras empresas viram, ih, esse cara vai ser um puta do concorrente futuramente pra gente, vamos cortar o barato dele agora, vamos comprar a tecnologia dele. 10 milhões, sai fora do negócio. Né? Então tu tem que ver, né, cara, vai tremer nas bases, sim, esquece o negócio. É aquela história, vocês sabem, né, tem carro hoje movido a ar comprimido. Tu imagina no posto de gasolina tem uma bomba compressora de ar, tu vai lá, entope teu carro de ar comprimido e sai usando essa energia do ar comprimido para... Existe há muitos anos, há mais de uma década. Por que será que nós não estamos andando com carro a ar comprimido? Eles não são carros ninja, tá, galera? É carros simples, mas funciona. Imagina, eu sou o dono da Shell, vende combustível para o mundo todo. Eu fico sabendo com cabeça de bagre mal acabada inventou um carro movido a ar comprimido. Ô, meu querido, vem cá, um jantarzinho aqui em casa. Né? O cara... Tu vai lá e tu promete mundos e fundos pro cara, o cara, ó, meu querido, assim eu não vou nem precisar trabalhar. Adorei a tua ideia. Deixa eu viver minha vida de milionário, pega minha tecnologia idiota de carros movidos a ar que eu não tô mais querendo saber. Certo? Claro, carro elétrico, os primeiros carros inventados eram elétricos, em 1800 cacetado. Então tu imagina, hoje nós não temos tecnologia para carro elétrico. É balalinha, né? Podia ser tudo elétrico, né, cara? Só que aí a Petrobras, como é que fica? E a Shell? E a Repsol? E as maiores empresas petrolíferas do mundo? Como é que eles vão ganhar dinheiro? Não. Outra, o poder dessas empresas comove nossos políticos a ignorarem essas maravilhas, entendeu? Ou seja, o poder é que faz o mundo girar, infelizmente. E essas ideias boas são apagadas pelo poder econômico. Olha como é delicado. Tem um sujeito, eu vi uma reportagem de um sujeito na Globo News, falando, o cara escreveu um livro chamado Power Inc. O poder da indústria, né, abreviadamente. Ele diz o seguinte, cara... Nós estamos perdidos no mundo hoje, porque Google, Facebook, as petrolíferas, as petroquímicas, as empresas de medicamento, as grandes empresas de alimento, Nestlé, né, uma das maiores do mundo aí no ramo de alimentos, essas empresas hoje elas têm um poder sobre o mundo insano. E não existe legislação de país nenhum, nem os desenvolvidos, que estão preparados para se defender desse poder dessas indústrias. Não existe nem trabalho filosófico sobre o assunto, que dirá leis sobre o assunto. Ou seja, de quem é o Facebook? Sabe tudo da tua vida. Sabe tudo. Eles sabem quem tu gosta, de que tipo de pessoa tu gosta de paquerar. Eles sabem quais são as tuas opções sexuais, quais são as tuas taras sexuais, do que tu gosta de conversar, quais são as tuas aptidões, porque tu conversa com teus amigos, tu fala tudo da tua vida pra lá. Essas porcarias ficam no computador. Então um ninja da computação, ele vai lá e ele, porra, deixa eu investigar a vida do fulano. Porra, esse cara adora matemática, esse cara é bom em matemática, olha o argumento dele. Nossa, esse cara é fera. Agora tu imagina o Facebook, o poder que ele tem sobre as pessoas que têm as suas contas e suas vidas esmiuçadas lá. Eu te pergunto, de quem é essa informação? É do Facebook? É tua? É do governo? Quem é que tem direito sobre essa informação? Não sei, será que é ninguém? Nem eu? Eu não tenho direito sobre a minha vida que está lá?
Tá entendendo? Não existe lei no mundo todo sobre isso. Se nós não regularmos isso, meu querido, as empresas que também podem ser cruéis, podem ser boas e gerar empregos, e podem ser cruéis. Às vezes uma empresa ela faz assim, ó, vou fechar essa fábrica de 100 mil e vou abrir essa fábrica lá de 100 mil pessoas, porque lá é $1 mais barato a hora de serviço. Eu desemprego 100 mil pessoas, 100 mil famílias podem entrar em desespero, em fome, em miséria, e lá no outro lugar eu vou criar 100 mil empregos. E a glória vai acontecer em outro lugar. E é uma pessoa chamada gerente, contabilista gerencial, que toma essa decisão. Às vezes baseado em $1 por hora. Vou tirar do Paquistão a fábrica, vou botar no Turcomenistão porque eu vou economizar $1 milhão mês. Foda isso, né, cara? Pra ter uma noção que loucura, tem um hotel em Las Vegas que ele tem 4 mil quartos. Um hotel do tamanho de algumas cidades catarinenses tem 4 mil quartos. Os hóspedes saem para tomar o café, na hora que eles voltam, eles querem os 4 mil quartos com as roupas de cama trocadas. Como é que lava 4 mil roupas de cama? Em Las Vegas, que tem uma das taxas de serviço mais caras do mundo, sabe como é que eles fazem? Freta 2 Boeing 777, leva as roupas para o Paquistão, traz de volta e troca, just in time, no momento exato. Enquanto 2 aviões estão levando as roupas de cama para o Paquistão para serem lavadas, o outro já está chegando, a roupa de cama chega de manhã, eles trocam as 4 mil roupas de cama, já tiram as sujas e já estão levando para o Paquistão de novo, para lavar no Paquistão, só para economizar alguns milhares de dólares. Esse é o mundo em que tu vive. Será que os caras que cuidam dessas operações sabem um pouquinho de matemática? Só um pouquinho, né? Só um pouquinho para gerenciar isso, né? Eu só acredito nisso porque eu li num puta de um livro de logística, senão eu não acreditava, cara. Eu não ia acreditar o quê? Fretar 2 Boeing 747 para lavar roupa de cama? Não, não pode. Cada Boeing desse custa, sei lá, 100 milhões. Não pode, não vale a pena. Vale. Nesse caso vale a pena. Você está falando de que é informação que você escreve no Facebook, mas não está dizendo nos termos de serviço, etc e tal. Quem que controla isso? Qual é o governo que tem acesso às centrais dos data centers do Facebook? Outra, tu já não percebeu, galera? Tu vai lá e procura no Google. Tênis. Tu já não percebeu que na tua caixa de e-mail começa a aparecer propaganda de tênis? Acabou a privacidade, meu querido. Quando tu faz uma pesquisa no Google, o Google já vende isso para, sei lá, pro Hotmail, já tá tudo conectadinho, e aí os caras que anunciam propaganda no Hotmail já vão ter a propaganda pro cara que tá atrás daquilo. Pô, tô seco para trocar de carro, Web Motors. No outro dia, preços de carro aparecendo no meu e-mail. Nas janelinhas laterais, já viste isso? Claro, cara. Eu quero dizer, quem é que está lucrando com isso? E quem é que está monitorando isso? Outra, eu às vezes eu me sinto, pô, eu vou fazer uma viagenzinha. Aí eu vou lá no Booking e, Gramado, queria ir pra Gramado. Aí começo a receber e-mail. Em Gramado, pousada tal, em Gramado, promoção de tal coisa. Porra, eu não falei pra ninguém que eu fiz uma pesquisa, eu lá no computador, meu computador já tá sabendo que eu tô fazendo um negócio. É assustador. Já viram o serviço do Google no celular? Um dia eu cheguei, meu celular apitou e esse mês você ficou 40% no serviço, 30% em casa e 20% você passou viajando. Que merda é essa? Quem é que disse isso pra ti, cara? Eles estão monitorando, né, que meu GPS está dando, e aí no final do mês eles mandam um relatório pra mim, pô, Otávio, tu passou tantos por cento na tua casa, tantos por cento no serviço. Aí eu tô indo pra Imbituba, meu celular apita. Daqui a meia hora você vai chegar em Imbituba. Pô, eu não te perguntei isso, cara! Eu não perguntei isso pra ti, bicho, o bicho tá me avisando. Eu fiquei apavorado quando a minha namorada me falou que o celular dela tava investigando a vida dela. Eu, não, mas ele tá viajando. E aí depois eu instalei o Google Mais ali e vi, filho da mãe, tá me investigando, certo? É isso mesmo. Tu vê que bacana, né, cara? Ou que terrível. Vocês, quando forem alguns legisladores aí do país, organizadores do país, vocês vão ter que pensar muito sobre isso pra gente nos proteger, né? Facebook ele pode ser mágico na nossa vida, mas ele também pode cobrar um preço um pouco caro. A gente vai ter que regular essas coisas. O que a tecnologia está fazendo, né, cara? Isso tudo começou com a discussão do satélite. Ninja. Muito bem. Quanto tempo eu tenho? Beleza. Eu fui muito além do que eu queria, vou te confessar. O petróleo vai acabar no dia?
Sim, sim, sim. Como é que faz isso? Vai acabar. O petróleo e a Europa já está caindo, alguns poços de petróleo já estão produzindo cada vez menos todo dia. Então não vai acabar. Como é que vai ser isso? Ele vai fazer como? Daí, e volta a ideia do Não vai ter problema nenhum. Relaxa. Todas essas empresas petrolíferas bilionárias, todas elas já têm as suas saídas. Já está criando postos elétricos de abastecimento. Tudo por debaixo dos panos para não dar chance para o concorrente. Mas tu acha que essas empresas vão tão de braço cruzado? Ah, tudo bem, quando acabar o petróleo a gente abre um supermercado, vamos vender fruta na rua. É um império, entendeu? É um império. Eles têm bilhões e bilhões para investir. Eles já estão pegando os maiores cabeças do mundo. Ó, tu vai desenvolver carros elétricos. Tu vai desenvolver transformadores para abastecer esses carros. Tu vai desenvolver bateria ninja para carro elétrico. Então vai ser tranquilo, vai ser tranquilo. A gente tem tecnologia para resolver. Certo? Não, e além disso, não tá um pouco longe de acabar. Vocês ainda provavelmente vão dirigir um carro ou outro a combustão. Certo? A maioria de vocês vai dirigir carros elétricos, mas alguns ainda vão poder ter o luxo de dirigir carro movido a petróleo, por incrível que pareça. Eu pego meu Fusca ali. Vai no MSC. Aqui no MSC, só Bugatti. Olha só, eu falei dos cabeças do mundo aí, né? Ele lembrou de um cara que realmente foi um cara marcante para o mundo, né? O Stephen Hawking. Eu acho que talvez o papel mais importante que ele realizou na ciência foi o fato de trazer para o grande público discussões que faziam parte só dos físicos, né? Eu jamais vou me esquecer, eu lendo Uma Breve História do Tempo. Esse é um livro que tu poderia ler, é um livro mágico. Uma Breve História do Tempo, do Stephen Hawking. É esse carinha que tem aquela doença degenerativa, que está numa cadeira de roda, que hoje fala com uma voz robótica, né? Porque ele instalou um programa na cadeira dele, lá no computador, na cadeira dele. Ele então vai lá, digita, né, o que ele quer, ou com uma orientação, um objeto lá, ele fala. E aí o robô fala por ele, já que as cordas vocais dele não funcionam direito, né? Então eu acho que assim, o grande trabalho do Hawking foi escrever esses livros com uma linguagem acessível para o grande público poder ler e entender um pouquinho mais sobre o buraco negro, sobre o que seria uma viagem no tempo, que um apoio desse a gente discutiu sobre isso, certo? Outro livro dele que tu pode ler, Universo numa Casca de Nós. Também 2 livros legais que o cara lê. Eu lembro que eu lendo esses livros, eu estava no terceirão, e aí eu pegava, no segundo ano eu pegava o meu professor de física e perguntava umas passagens do texto para ele, né? Professor, o que ele quer dizer com isso e com aquilo? E às vezes o professor tinha dificuldade em entender. Mesmo a linguagem já está pronta para as pessoas leigas, tu vê, né? Então eu diria que o Hawking, o principal papel dele foi isso, foi a popularização de alguns conhecimentos de física que só os grandes físicos discutiam nas universidades. Por isso que seria legal vocês, de repente, se tiver um tempinho, dar uma arriscada num desses livros. Qual é o nome dos livros? Uma Breve História do Tempo, Universo, uma Casca de Nós. Se vocês se encarnarem e quiserem discutir alguma passagem do livro, os apoios vão estar à disposição, certo? Então, legal. Ó, galerinha, já dá para ler as primeiras páginas do volume 2. Mas, claro, isso vai ser depois nas nossas avaliações de física. Muito obrigado pela paciência e pela atenção e até mais.